Meus amigos, chegou o dia, hein? Tá chegando, na verdade, o dia, né? Nesta terça-feira, o Flamengo irá enfrentar a LDU lá em Quito. Jogo válido pela Libertadores da América. O Mengão que precisa dessa vitória a qualquer preço, tá? Flamengo que perdeu o jogo para o Central de Córdoba no Maracanã e agora vai em busca, né? Tentar, né, tirar esse prejuízo fora de casa, jogando lá contra a LDU lá em Quito, no Equador, tá? O Flamengo que já está em solo equatoriano e vai treinar nesta tarde desta segunda-feira, se preparando, logicamente, para esse confronto contra a LDU. Inclusive, o técnico Felipe Luiz está muito pensativo sobre o jogo e preparando, né, a melhor escalação possível para esse confronto que é considerado por muitos o jogo do ano para o nosso Mengão. Vamos aqui acompanhar o que eles vão trazer de informações e notícias e até mesmo as análises, né, sobre esse time do Flamengo que teve o confronto contra o Vasco e empatou em 0 a 0 e agora terá o jogo do ano na Copa Conmebol Libertadores. Vou deixar os créditos para o canal da ESPN Brasil e também para o canal do Sport TV. O link deles está na descrição do vídeo. Vem comigo e vamos acompanhar. Para o Felipe Luiz montar aí o melhor time para enfrentar a LDU amanhã. Portanto, hoje à tarde já tem mais um treino, o último treinamento do Flamengo antes da partida aqui em Quito, no Estádio Olímpico, e amanhã o jogo às 7 horas da noite, horário de Brasília. Barreto. O Flamengo vinha de goleada, né? Aí, é claro, enfrentou um clássico, um rival, né? Mas voltou a apresentar um problema da finalização. Eu acho que dessa vez foi mais mérito do Léo Jardim, Barreto. Falar que o Flamengo, assim, as bolas em que o Léo Jardim, assim, que foram chances de gol do Flamengo, geralmente os jogadores do Flamengo conseguiam tirar do goleiro, né? E o Léo reagia muito bem. Assim, o Vasco teve as suas oportunidades também, a gente está vendo aí, principalmente no início do jogo, né? Acho que o Vasco foi melhor que o Flamengo nos 15 minutos iniciais. Depois o Flamengo começou a assumir as rédeas do jogo, causando muito problema pro lado direito de defesa do Vasco. O Carille consertou isso no intervalo. Mas o Vasco jogou pouco na segunda etapa, né? Esse lance aí estava impedido. Foi mal. No sábado eu achei até, em relação ao Flamengo especificamente, mais problema de construção do que de finalização, porque foi muita bola aérea. Depois da primeira chance do Michael ali, que foi no iniciozinho do jogo, o Flamengo não conseguiu criar por baixo. Claro, pelo alto estava dando certo, né? O Flamengo ganhou quase todos os duelos pelo alto da defesa do Vasco, mas eu achei que o Flamengo, nos outros jogos contra o Vasco, por exemplo, nos clássicos em geral, o Flamengo estava conseguindo criar mais por baixo e no sábado achei que teve dificuldade e teve mérito do Vasco, que foi dos 4 duelos entre os dois times até agora, pelo menos no primeiro tempo foi o melhor do Vasco, e no segundo tempo teve essa grande chance que o Ryan podia ter chutado ou ter cruzado melhor ali, cruzou muito mal para o Verratti que botou a mão na bola. Foi um bom início de jogo do Vasco, principalmente. Agora, pro Flamengo, esse jogo contra a LDU é um jogo complicado, né? Assim, a derrota em casa pro Central Córdoba pesa. Vai pesar, porque o ideal pro Flamengo, né, depois de ganhar fora de casa, mesmo jogando mal o Táchira, o que se esperava era uma vitória contra o Central Córdoba, porque aí você vai pro terceiro jogo na altitude de La Paz, de Quito, perdão, que não é La Paz, como o De Angeli falou. Mas, cara, não tem um jogador que não vá para lá e não fale que não sentiu alguma coisa, tem a velocidade da bola. A LDU costuma ser um time tecnicamente melhor do que os times bolivianos. Quase sempre é melhor. Sabe jogar lá, chuta muito de fora da área, cruza muito na área, aposta muito em contra-ataque. É bem normal a gente ver, por exemplo, a LDU receber um time brasileiro lá e muitas vezes não marcar pressão, marcar um pouco mais atrás para atrair mesmo. Vem cá me atacar porque eu vou roubar a bola e vou jogar em velocidade o tempo inteiro. E aí o jogo toma um caráter de lá e cá. Não sei se vai ser essa a estratégia da LDU, mas o Flamengo tem que estar preparado para isso, né? Tentar rifar o menos possível a bola, arriscar o menos possível, tentar ficar com a posse para ir desgastando o adversário, se cansar menos e aí fazer com que a qualidade técnica se sobressaia. É de passagem aqui no nosso Futebol 360 para falar do Flamengo. O Flamengo joga contra a LDU amanhã em Quito. Bom dia, Mendel. Exatamente. Bom dia, Abel. Bom dia a todos. Estou aqui no Parque El Ejido, belo parque aqui em Quito, no Equador, em frente ao hotel concentração do Flamengo. O Flamengo, como você disse, enfrenta amanhã a LDU. Transmissão da ESPN e do Disney Plus a partir das 7 horas da noite no horário de Brasília. Jogo importantíssimo para o Flamengo pela Conmebol Libertadores. Isso porque o Flamengo perdeu a última partida em casa para o Central Córdoba. Está na terceira
terceira colocação do grupo, a LDU é a líder, então é um jogo muito importante para o time do Felipe Luiz. O Flamengo, que hoje tem um treino hoje à tarde no estádio do Independiente Del Valle e amanhã enfrenta a LDU. Esse treino é importante para acertar o time e também para se adaptar à altitude de Quito, 2.850 metros acima do nível do mar. A gente até conversava com o diretor técnico José Boto aqui em frente à concentração do Flamengo, estava ali acompanhando o movimento. A gente conversou com ele, ele que disse que nunca na Europa sentiu o efeito da altitude em um jogo, então não sabe como que vai ser isso, não sabe como que é isso em um jogo de futebol. Vai, claro, conhecer amanhã como que vai ser esse efeito da altitude. Ele mesmo disse que não está sentindo altitude, vai até dar uma corridinha aqui na academia do hotel para sentir como que é o efeito da altitude. O Felipe Luiz conhece bem a altitude. Na última vez que o Flamengo enfrentou a LDU aqui no Equador, venceu por 3-2 em 2021. O Felipe Luiz estava em campo, o Bruno Henrique fez gol e o Arrascaeta também estava em campo. O Plata também conhece bem a altitude aqui de Quito. Ele é de Guayaquil, mas já jogou muitas vezes por aqui. É o Flamengo se adaptando a essas condições da altitude que deixaram duas baixas no time do Flamengo. O Alan não viajou com a delegação e o De La Cruz, os dois para evitar a altitude. O Alan, ele tem uma condição que são os traços falcêmicos. É uma condição aí em relação à oxigenação no sangue, então ele sente mais o efeito da altitude, não viajou com a delegação. O De La Cruz também já passou mal na altitude, foi cortado da seleção uruguaia no jogo contra a Bolívia justamente para evitar a altitude, também não viajou com a delegação. O Alexandro também está fora do time, ele que tem um edema na coxa que ele sofreu no jogo contra o Juventude. São as questões para o Felipe Luiz resolver para montar o time dele para enfrentar a LDU. LDU que no fim de semana venceu o Alcas pelo campeonato equatoriano, como eu disse, é a líder do grupo e tem o Vitamina Sanches, o técnico conhece bem o Flamengo. No ano passado ele comandava o Palestino, enfrentou 2 vezes o Flamengo pela fase de grupos da Conmebol Libertadores e tem o atacante paraguaio Alex Arce, é o grande destaque da equipe da LDU. Flamengo que no fim de semana foi com força máxima nessa partida contra o Vasco, faz 4 partidas em 9 dias, tem essa maratona pela frente, enfrentando a LDU. Para terminar, falando sobre a situação aqui do Equador, uma situação bem complicada, tem conflitos entre narcotraficantes, grupos internacionais, e o governo do Equador afirmou que está em alerta máximo porque identificou o possível plano para assassinar o presidente Daniel Noboa, que foi reeleito na semana passada. É uma situação complexa aqui no Equador, que vai receber essa partida entre Flamengo e LDU, Conmebol Libertadores. Abel. Mendel, só para finalizar, você falou no início da sua entrada, pode repetir o nome do lugar? Achei muito bonito aí, parece uma praça. Estou vendo o pessoal caminhando, passeando, maravilhoso. Um dia, até pela sua vestimenta, me parece um dia quente aí em Quito. Como é o nome do lugar? El Ejido é o parque, é um parque muito bonito aqui no Equador, que tem um Museu Nacional aqui dentro, com grandes obras. Então, realmente é um parque muito legal. E no sol tá mais quente. Eu confesso que na sombra aqui é um pouco mais frio. Eu deveria estar de casaco, mas no sol tá quente aqui no Equador. E tem jogo amanhã. O Flamengo vai jogar a Libertadores amanhã, já está em Quito. Vou trazer a Letícia Marques para trazer mais informações do Flamengo, que tem treino hoje, né? Já se preparando. Não para, né? Jogo importante amanhã, então. Letícia, bem-vinda ao Tá On. Boa tarde, Joana. Boa tarde para vocês por aí, né? E bom dia por aqui ainda. Estou a 2 horas a menos do que vocês. Então, só para entenderem um pouquinho dessa programação. Como você falou, o Flamengo tem uma atividade na tarde desta segunda-feira, por volta das 3h30 da tarde, ou seja, para vocês aí quase à noite, a partir de 5h30. O Flamengo faz essa atividade no estádio Atahualpa, que é o estádio aqui da cidade de Quito, e é nessa atividade que o Felipe Luiz vai definir o time que vai a campo para enfrentar a LDU na terça-feira. Vocês conseguem acompanhar aí as imagens que consegui fazer no desembarque do Flamengo ontem no aeroporto. O Flamengo fez um protocolo parecido com o que o Palmeiras vai fazer para enfrentar o Bolívar lá em La Paz. O Flamengo chegou ontem à noite,
fez um voo fretado para cá, para Quito, chegou ontem à noite. Essas imagens são mais ou menos às 8h30 da noite. Os atletas chegaram, descansaram, jantaram e aí agora concentração total para essa atividade. E para passar pelo time, né, para a gente já conseguir dar um spoiler aí, vocês acompanharam que o Flamengo tem pelo menos 3 desfalques. O Alexandro ainda se recupera de um edema muscular na coxa esquerda e muito provavelmente Ayrton Lucas ali é a opção na lateral esquerda, mas também tem o Varela, que fez boas partidas improvisado ali pelo Felipe Luiz. E outros 2 jogadores também não viajaram. O Dela Cruz, que vinha sendo titular, então a gente com certeza tem uma novidade no meio-campo. O Dela Cruz não veio porque ele geralmente apresenta um desgaste físico aqui na altitude. Então a comissão técnica junto ao departamento médico escolheram deixar o uruguaio no Rio de Janeiro. E o Alan também não viajou porque esse tem uma questão sanguínea, né? Ele tem traços falcêmicos e aí por isso não consegue desempenhar atividades de alto rendimento em jogos de altitude, né? É prejudicial para ele, então também ficou no Rio. Então, pelo menos, Jô, teremos 2 mudanças aí na escalação, já que o Alexandro e o Dela Cruz são titulares. E aí a gente vai tentar bisbilhotar um pouquinho essa escalação para ver o que o Felipe Luiz pode aprontar para enfrentar a LDU. Pedro, também tem o Flamengo na tela aqui da ESPN. Para isso, Mendel Bidlovski, um homem com mais milhas no planeta Terra. Tudo bem, Mendel? Tudo bem? Boa tarde, Mário, Marra, boa tarde a todos. Muitas viagens. Agora estou no Equador, aqui no Parque El Herido, em Quito, no Equador, um país que vive um momento complexo politicamente, um momento complicado também em relação à segurança pública, e é o lugar onde o Flamengo vai jogar amanhã contra a LDU, 7 horas da noite, transmissão da ESPN do Disney Plus. Estou bem em frente ao hotel concentração do Flamengo aqui, o Flamengo que chegou ontem a Quito. Hoje tem um treino no estádio do Independiente Del Valle para sentir também a velocidade da bola, tem essa questão da altitude. Quito fica a 2.850 metros acima do nível do mar, existe, claro, essa preocupação. Conversava agora há pouco aqui em frente ao hotel com o José Boto, que é o diretor técnico do Flamengo, e ele, português, disse que nunca viveu na Europa um jogo na altitude. Então realmente não sabe quais são os efeitos para os jogadores. Ele disse que ele mesmo não tem sentido muitos efeitos na altitude. Vai até dar uma corridinha na academia do hotel para saber como que é o efeito da altitude. Mas a altitude já tem causado problemas para o Flamengo. 2 jogadores ficaram no Rio de Janeiro. O Alan, que ele tem uma condição, traços falcêmicos. Isso interfere na oxigenação do sangue. Com isso, ele não viajou com a delegação para cá, para o Equador. O De La Cruz também não viajou. O De La Cruz também já passou mal na altitude. Foi cortado da seleção uruguaia no jogo contra a Bolívia. Na altitude também não veio para o Equador. E o Alexandro também ficou no Rio de Janeiro. Ele que tem um edema na coxa, sofreu essa lesão no jogo contra o Juventude. São as questões para o Felipe Luiz. Conhece bem a altitude 2021, no último jogo do Flamengo contra a LDU aqui no Equador. Ele esteve em campo, o Flamengo ganhou por 3-2, Bruno Henrique fez gol. Também o Arrascaeta também esteve em campo, enfrentando a LDU, que é a líder do Grupo C. Então o jogo é importantíssimo. O Flamengo vem de derrota em casa para o Central Córdoba. Precisa de um bom resultado aqui no Equador contra a LDU. Repito, então amanhã, 7 horas da noite, transmissão da ESPN e do Disney Plus. LDU e Flamengo, Conmebol Libertadores. Meus amigos, vou falar pra você, hein? Vamos ver o que realmente o Felipe Luiz está preparando para esse confronto. E aí, galera, tem aqui, né, para vocês a lista dos jogadores relacionados para esse jogo. Goleiros: Rossi, Matheus Cunha, Diego Alves. É o Diogo Alves, tá? Os laterais: Ayrton Lucas, Varela e Wesley. Lembrando que, como foi falado aí na reportagem, o Alexandro, né, ficou de fora, né, dessa partida. Aí temos também aqui, além do Diogo Alves, os laterais: Ayrton Lucas, Varela, Wesley. Zagueiros: Cleiton, Danilo, João Vitor, Léo Pereira e o Léo Ortiz, tá? Os meias relacionados: Arrascaeta, Pulgar, Everton Araújo, Gerson, João Alves e o Matheus Gonçalves. E os atacantes: Bruno Henrique, Cebolinha, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro e Gonzalo Plata, tá? O destaque aí dessa lista de relacionados vai para o zagueiro Cleiton, que não estava sendo relacionado, né, para os confrontos devido às negociações em andamento com o Flamengo, tá, de renovação ou não renovação. E claro, as ausências de Dela Cruz, Alan e também Alexandro, tá? Lembrando que o Flamengo, né, hoje é o terceiro colocado aí desse grupo
e vai precisar dessa vitória, até porque o Flamengo ainda tem um jogo na Argentina, né, contra o Central Córdoba, e, cara, esse jogo, né, o Flamengo vai ter que extrair ali, nem que seja na raça, na vontade, se faltar técnica, vai ter que extrair pontos, tá? Não pode perder de jeito nenhum, porque se perder, coloca o Flamengo numa condição muito delicada, né? Lembrando que os dois times estão com 4 pontos, né? A LDU e o Central Córdoba. Se a LDU vencer, vai a 7, né? O Flamengo vai se manter com 3, e aí é complicado. Central Córdoba deve vencer o Deportivo Táchira, entendeu? Então é um jogo ao qual o Flamengo precisa da vitória, o Felipe Luiz sabe disso. Inclusive, né, tá treinando, preparando o time, tá? A escalação deve sair ainda no treino de hoje. E, logicamente, né, vamos ficar ligado, porque logo mais eu vou trazer mais notícias e novidades para vocês sobre o nosso Mengão, tá? Então, já deixa o like, já se inscreve aí no canal para você não perder nada. E deixa seu comentário aí também se você acredita, né, que o Flamengo pode se superar aí na altitude, né? É importante essa superação. E o seu palpite, né, para esse jogo. Coloca aí nos comentários, tá? Daqui a pouco eu trago novidades para vocês. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil e também para o canal do Sport TV. O link deles está na descrição do vídeo como forma de crédito. Já já eu tô voltando. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!